Picaretagem. Fraude, ação que visa enganar, iludir, burlar. Ato moralmente condenável que tem por objetivo conseguir compensações e favores. Picaretagem, meu amigo? Aqui não. Fala galera que acompanha o canal Olho no Óleo, tudo beleza? Maravilha, maravilha! Mais uma vez aqui com vocês, eu sou Fabrício Galvani e você está ligado em mais um vídeo na sua fonte de informações sobre lubrificantes. E nesse vídeo de hoje, vamos aqui falar sobre uma suposta picaretagem que as trocas de óleo estão cometendo aí juntamente com seus consumidores. Bom, recentemente eu li aí uma notícia sobre períodos de trocas de óleo em veículos automotores. Uma notícia divulgada aí por um site que se diz especializado no ramo automotivo, um site chamado Autopapo. E eu posso dizer aí a vocês que eu fiquei muito intrigado com a forma que essa notícia foi escrita e também falada, uma vez que ela está disposta lá para que você escute essa notícia em voz. E o motivo pelo qual eu fiquei intrigado, eu já conto já para vocês. E para que vocês entendam, na verdade, bem o meu ponto de vista, conforme eu for falando aqui, eu vou colocando na tela a matéria escrita, porém sem aqueles inúmeros banners promocionais que o site exibe. Não que eu seja contra a monetização dos sites de notícias, tá? Muito pelo contrário. Eu que também trabalho com informações, com publicidade, com a divulgação, eu concordo plenamente aí, com essa forma de se obter renda. Mas eu penso que nesses casos, menos é mais. Tá? Eu particularmente odeio sites cheios de propaganda, onde para você ler uma notícia de 3 parágrafos, você precisa ver ali 4 ou mais banners de propaganda no meio da matéria que você está tentando ler. É impossível de se fazer uma leitura saudável em meio a tanta poluição visual. A notícia acaba se perdendo ali, ela perde espaço e também perde relevância perto de tanta propaganda. Bom, mas vamos deixar isso para lá e vamos para o que interessa. O título dessa notícia é o seguinte: troca aos 5.000 km, picaretagem. E logo no início da matéria está escrito de forma orientativa que a troca aos 5.000 km é apenas para casos em que carros rodam em condições severas. Bom, até aí tudo bem, é isso mesmo, que os proprietários de um veículo automotor devem fazer, se atentar aí a todas as manutenções e no caso da troca de óleo, realizá-la aí na metade do período normal de uso, quando esse carro se enquadra nas condições severas. Na sequência do texto é que vem a parte intrigante, pelo menos no meu ponto de vista, onde o texto define como uma picaretagem, a última picaretagem no mercado das oficinas do tipo troca de óleo, em que, segundo a matéria, essas oficinas do tipo troca de óleo enganam os proprietários dos veículos, induzindo eles a trocar o óleo a cada 5.000 km, por motivos que não constam nos manuais, como o motivo em que o veículo é utilizado em clima tropical. Esse é um dos motivos que ele citou lá, pelo fato de que o veículo é utilizado em um clima tropical, ele tem que trocar com 5.000 km. Essa é a suposta picaretagem. Então, se quem escreveu esta matéria procurasse um pouco mais de informação antes de escrevê-la, talvez nem teria escrito ela dessa forma, ou talvez nem teria escrito essa matéria. Pois quando o assunto é motor, eu acredito que não devemos aí generalizar as informações, pois o que vale para um projeto não necessariamente pode ser válido aí para outro projeto. O que isso quer dizer é que indicar aí a troca de óleo devido a questões de clima que possuem maiores temperaturas não é nenhuma picaretagem conforme a matéria sugere, tá ok? Uma vez que, um exemplo que eu trago para vocês, que a própria Honda faz essa recomendação em alguns de seus veículos, tá? Onde ela recomenda trocas a cada 5.000 km, caso o veículo seja dirigido em condições de extremo calor, a temperaturas acima de 35 graus Celsius. Então agora, se olharmos aí por esse prisma, quem é o picareta aqui na história? Quem será? Será que é o profissional reparador que está seguindo uma recomendação do manual da montadora? Ou é a Honda? Eu gostaria que quem escreveu essa matéria me respondesse quem é o picareta aqui nessa história, nesse exemplo que eu trouxe para vocês. E para ser sincero,
com vocês, eu até acredito que possa existir aí alguma pessoa, né, com baixo nível de conhecimento, com pouca orientação ou mesmo sem formação profissional, que talvez, né, use apenas este argumento, né, que a gente acabou de falar, que é a questão da temperatura, né, para tentar explicar a condição severa de uso de um veículo para um proprietário. Contudo, em nossa atualidade, esse tipo de profissional é uma minoria no mercado, pois o conhecimento e as informações de qualidade, elas estão aí ao alcance de todos, né? E só evolui aquele profissional que realmente procura melhorar constantemente. Ninguém nasce sabendo das coisas, tá? Nós aqui estamos sempre aprendendo, tá? A cada dia, né, a gente está aprendendo coisas novas, corrigindo as nossas falhas. E isso é o que é legal, né? Se tornar um profissional de referência no mercado, de modo que a gente possa reconhecer os nossos defeitos, né? A gente reconhece que a gente não é perfeito e que a gente pode sempre melhorar. Então, não custa nada lembrar até que o proprietário do veículo é o primeiro que deve saber qual é o período de troca ideal do veículo dele, pois é ele que usa o veículo. Logo, é ele que sabe qual regime de uso predominante, né, que o seu veículo é utilizado. E se caso é um regime normal ou se caso é um regime severo. E claro, presumindo que esse proprietário tenha lido o manual do veículo para conhecer as diversas condições severas estabelecidas pela montadora do veículo, uma vez que nem sempre as condições severas de uso definido pela Honda é a mesma, né, na concepção de outras montadoras, como Fiat, Ford, GM ou qualquer uma outra, né, que a gente possa citar aqui como referência. Então, chamar de picareta o profissional da troca de óleo que usa apenas este argumento de explicação para definir o que é regime severo é algo leviano no meu ponto de vista. Seria mais adequado, né, classificá-lo aí como um profissional limitado ou um profissional despreparado pelo fato de que talvez ele não tenha o conhecimento básico sobre o que é o regime severo ou o que é o regime normal de uso do veículo. Além, é claro, das diferenças entre eles e entre as inúmeras montadoras do mercado. Pois no mercado existem aí todos os tipos de profissionais, né? Existem aqueles profissionais qualificados, altamente qualificados, né? Que são aqueles que sempre se empenham aí para estar atualizados e aprendendo cada vez mais. E existem também os bocas de porco, os famosos mãos suínas, né? Que sequer ao menos procuram aprender aí a executar os procedimentos básicos. Então agora, né, eu quero fazer aqui uma reflexão, né, junto com vocês sobre o último trecho da matéria, né, onde o regime severo é definido de uma forma limitada em apenas duas formas de uso, indicando o regime severo quando o veículo, né, só roda aí um pouquinho de manhã e fica parado o dia inteiro e volta para casa, né, à noite. Ou passa a maior parte do tempo parado em congestionamentos nas grandes cidades, né? Salvo essas duas condições, o resto, por ele, é tudo considerado regime normal, que pode realizar trocas a cada 10 mil quilômetros ou 12 meses, né? O que você acha, então, dessa informação, né? O que você acha dessa informação incompleta? A meu ver, né, quem escreveu essa matéria estava com um pouco de preguiça, né, de escrever e acabou aí, né, dando uma informação incompleta, né, sobre o que é o regime de uso severo. E isso acaba sendo uma desinformação para os leigos que chegam até essa notícia, pois a forma como escreveram a matéria, né, foi mais uma tentativa de gerar um tumulto, né, para não dizer aqui um conflito entre proprietários de veículos e profissionais que realizam a troca de óleo, pois deixaram de explicar realmente de uma forma mais abrangente, mais ampla, quais são as condições severas definidas aí por diversas montadoras. E para tentar fazer aqui, para tentar trazer, na verdade, aqui alguns exemplos sobre essas informações, eu fiz uma rápida pesquisa, no qual eu não gastei aí pouco mais do que 10 minutos nessa pesquisa e eu já encontrei diversos manuais online que dão definições semelhantes sobre o que é o regime severo. E só para deixar registrado aqui nesse vídeo um exemplo do que vem a ser o regime severo, vou citar a definição, né, elaborada aí pela Fiat para um veículo estrada ano 2015, tudo bem? Em que o veículo, né, com uso considerado severo,
é aquele que é utilizado aí, por exemplo, como uso durante reboques ou em estradas poeirentas, arenosas ou lamacentas, nas condições em que o motor também trabalha aí frequentemente em marcha lenta, né, utilizando uma condução em distâncias longas com baixa velocidade ou baixa rotação frequentemente, tá ok? E dá até um exemplo, aquela situação do anda e para, né, o tráfego urbano que tem congestionamentos, o uso do carro como táxi ou veículo de entrega, aquele de porta em porta, tá ok? E também devido a questões de longa inatividade, e também é considerado regime severo aqueles veículos que são utilizados em trajetos curtos, de até 8 km, né, com o motor não aquecido completamente. Ou seja, se olharmos a maioria dos manuais e tentarmos resumir a definição do que é o regime severo, poderíamos dizer que é de uma forma geral, que é o uso do veículo em perímetro urbano ou em estrada de terra, ou também aquele veículo que fica muito tempo inativo, muito tempo parado. E já o regime normal de uso é justamente aquele onde que o veículo é utilizado em longas distâncias, ou seja, em rodovias. Sendo assim, né, ao trazer uma informação limitada nesse último trecho da matéria, essa notícia pode aí, ser um exemplo, né, de como induzir aqueles que possuem um veículo com uso predominante aí em estradas de terra a rodar 10.000 km, sendo que na realidade eles deveriam trocar o óleo a cada 5.000 km. Lembrando que quando se prevalece o regime severo, o tempo de troca em meses também deve ser reduzido pela metade, nesse caso de 12 meses para 6 meses, prevalecendo o que acontece primeiro. Se der a quilometragem de 5.000 km antes dos 6 meses, troque pela quilometragem. Agora, se der aí 6 meses e o seu carro rodou, por exemplo, 3.000 km apenas, troque pelo tempo. Beleza? Fica a dica para que você saiba a diferença e como fazer a troca correta numa situação dessa de uso em estrada de terra. Contudo, existem exceções, como eu já citei aqui em outro vídeo, como no caso da Ford, em que o tempo de troca é de apenas 3 meses, sem falar também que existem alguns casos em que o período de troca é até menor do que 5.000 km, como no caso do Sandero RS, né, em que a troca de óleo dele no regime severo é de 4.000 km. Ou seja, existem particularidades, tá? Até mesmo em outros carros, como da Citroën e da Peugeot, onde que a recomendação do período de troca não tem previsto ali um regime de uso severo. É apenas 10.000 km direto na cidade ou na rodovia, independentemente do regime de uso, e eu já confirmei isso com os próprios fabricantes desses veículos, essa informação que consta lá no manual, e eles me falaram que é aquele regime, é aquela quilometragem que predomina independentemente do regime de uso. Então, no meu ponto de vista, essas notícias rápidas, ou melhor dizendo, essas notícias precoces, né, de cunho sensacionalista, né, que buscam aí obter muitos views, acabam sendo tão picaretas quanto aquelas oficinas do tipo troca de óleo que foi referenciada nessa matéria publicada por esse site especializado no ramo automotivo. Beleza, galera? E assim, né, vamos encerrando aqui mais um vídeo no canal Olho no Óleo, né, e eu gostaria que você deixasse o seu comentário aqui para nós, tá ok? Sobre esse assunto. E também, se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, gostaria que você se considerasse em inscrever-se aqui no nosso canal. E já se inscrevendo, peço para que você ative o sininho para sempre receber as notificações quando a gente posta um vídeo novo aqui no YouTube. E se você gostou desse vídeo, já desce o dedo no like e também, obviamente, né, já compartilha esse vídeo com seus amigos nas redes sociais, porque ao divulgar esse conteúdo, ao deixar seu like, o YouTube obviamente vai estar, né, fazendo com que esse nosso vídeo, assim como outros vídeos do canal, cheguem a outras pessoas, né, para obter esse conhecimento e essas informações que a gente compartilha aqui com vocês no canal Olho no Óleo. E é isso aí, galera. Encontro vocês aqui no nosso próximo vídeo. Um forte abraço. Fui!